Se no final da sua carreira de passa-fita sobrarem 3 pontinhos, porque a carreira ficou em quantidade ímpar, ó, você pega aqui os 3 pontinhos e trabalha esses 3 pontinhos em ponto meia. Ó, 3 meias juntos. Então, aqui você já completou a sua carreira de passa-fita. Ela ficou aqueles buraquinhos ali onde você vai passar o cordãozinho. Agora, aqui pelo direito, você vai trabalhar a carreira de ponto musgo novamente. Agora, você vai trabalhar toda ela em ponto meia normalmente, ó. Procure apertar essa carreirinha, os pontos, porque é a carreira em seguida do passa-fita. Então, você aperta um pouquinho os pontos para ela ficar bem firme, não ficar muito esburacada, ó, e ficarem os buraquinhos bem definidos. Você vai trabalhar as laçadas e vai trabalhar aquele ponto que você trabalhou os 2 meias juntos. Os 2 pontos juntos em meia, aliás. Ó. Você procura trabalhar o máximo de aproximado que você puder. Para depois os buraquinhos do passa-fita eles ficarem bem definidos desse jeito, ó. Então, você trabalha agora em ponto meia até o final da carreira. Ó, nós vamos fazer aqui para você ver como fica o resultado. Estamos chegando aqui quase ao finalzinho da carreira. Ó. E a carreirinha de passa-fita, ela vai ficar assim. Agora, nós vamos trabalhar o caninho do sapatinho. Depois, então, da carreira do passa-fita, você vai fazer agora mais 9 cordõezinhos de musgo para formar o caninho. Então, você vai trabalhar 18 carreiras novamente de ponto meia, ou se você preferir o caninho mais alto, você trabalha mais carreiras, mais cordõezinhos de musgo como este. Nós vamos trabalhar aqui nessa receita mais 9 cordõezinhos ou 18 carreiras de ponto meia, para depois finalizar já essa parte, costurar e depois só fazer o acabamento. Então, ó, você vira o trabalho agora para o lado avesso e você vai trabalhar tanto pelo avesso quanto pelo direito em ponto meia, continuando o seu ponto musgo. Você vai trabalhar então as 18 carreiras de ponto meia, direito e avesso, para formar os 9 cordõezinhos de ponto musgo. Ó, vai ficando desse jeito. Quando você tiver trabalhado já as 17 carreiras, você vai ver que pelo avesso já ficam os 9 cordõezinhos de musgo, ó. Que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, agora aqui pelo direito, o 9º cordãozinho ele vai se formar quando nós fizermos o arremate. Então, nós vamos arrematar aqui pelo lado direito. Ó, aqui pelo direito nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9º ele está aqui na agulha. Então, agora nós vamos arrematar em 2 juntos em tricô. Ó, nós vamos trabalhar 2 pontinhos juntos em ponto tricô e devolvemos para a agulha. Ó, e vamos arrematando dessa forma até o final da carreira. 2 pontos juntos, trabalhados em ponto tricô. Então, 2 juntos em tricô, devolve para a agulha. 2 juntos em tricô, devolve para a agulha. Você vai arrematando dessa forma até o final da carreira. Quando você terminar de arrematar toda essa parte de cima, ela vai ficar assim. Por isso que nós gostamos de arrematar pelo direito, porque aí aquelas correntinhas ficam para o lado avesso. E o direito ele fica igual ao começo do trabalhinho. Então, terminado aqui no último ponto, você passa o fio por dentro. Ó. Pega o fio lá do novelo, passa aqui por dentro do último ponto. Ó. Aperta bem o nozinho. E ao cortar, você já deixa um pedacinho pra gente fazer a costura.
Então, você deixa um pedacinho de fio, ó, mais ou menos desse tamanho, pra gente fazer a costura. Você puxa todo esse fio ali por dentro daquele último ponto, ó. E o seu sapatinho, ele já está finalizada a sua parte do tricô. Agora, nós temos que costurar. Então, quando nós vamos fechar desse jeito, ó, o sapatinho, ele fica assim. Fica uma gracinha esse sapatinho para recém-nascido. Agora, nós vamos costurar esta parte e depois nós vamos costurar embaixo. E ele já vai estar formado. Aí só vai faltar passar aquele cordãozinho torcido aqui por dentro do passa-fita. Ó. Então, ele vai ficando assim. Agora, para você costurar o sapatinho, você vai colocar esse fio do arremate na agulha de tapeçaria. Você vai colocar pontinha com pontinha o seu sapatinho e vai passar o fio lá para outra pontinha dele, ó. Depois que você juntar ponta com ponta, você vai costurar da seguinte forma. Nesses nozinhos do ponto musgo, você passa a agulha embaixo do nozinho e puxa de um lado. Em seguida, você vem para o outro lado, ó, passa a agulha embaixo do nozinho do ponto do cordão do musgo, aliás, e puxa. Ó. Agora, você vai lá para o outro lado, faz a mesma coisa. Ó. Em cada cordãozinho, você passa a agulha por baixo, ó, de um lado e de outro. Passou lá daquele lado? Agora você vem aqui para esse lado e faz a mesma coisa. Ó. Fez desse lado, agora você vai lá para o outro lado, faz a mesma coisa. Sempre os dois na mesma retinha. Então, a costura, ela vai ficando assim, ó. Você puxa um pouquinho, ó. E ele vai ficando dessa forma, como se fosse uma continuidade do musgo, ó. Então, agora você vai costurar dessa forma, ó, até chegar aqui nessa pontinha. Quando você chegar aqui no passa-fita, você vai pegar esse nozinho da mesma forma, vai pegar aquele nozinho lá do outro lado. Em seguida, você pega aqui na beiradinha, ó, bem na beiradinha do ponto, do lado do passa-fitas e lá do lado também. E depois você continua normal aqui embaixo dos cordõezinhos do musgo, ó, passando a agulha em cada um deles até o final da carreira. Ó, fizemos lá daquele lado, voltamos e fazemos aqui. Ó, um lado de cada vez. Então, a costura, ela vai ficando assim. Depois que você costurar a parte de trás do sapatinho, ela vai ficar assim. Vai sobrar só a parte de baixo para você fazer a costura. Então, se der para continuar com o mesmo fio do arremate, você continua. Agora, aqui desse lado, como os pontinhos eles estão atravessados, eles não estão assim de lado, então nós vamos costurar assim. Você vai pegar esses pontinhos, ó, meia, que ficam abaixo do cordãozinho do musgo, ó. Então, você pega os dois pontinhos, que é aquele pontinho meia lá de baixo, e vai costurando. Ó. Lá do outro lado, a mesma coisa, ó. Você pega aqueles dois pontinhos, como se fosse um pontinho meia, são duas laçadinhas, e você vai costurando. Ó. E tem que ser bem ali no cantinho, ó, pra ficar bem fechadinho, ó. Ó, você tem aqui uma laçadinha, duas laçadinhas, ó, como se fosse um pontinho meia. Você pega atravessado essas duas laçadinhas e vai costurando. Ó. Até o finalzinho da carreira. Ó.
Então, a parte de baixo, ela vai ficando assim. Você vai costurar até o finalzinho agora. Quando você chegar no final da costura, ó, ela vai ficar na parte de baixo dessa forma. Como se fosse a sequência do ponto musgo. Lá na pontinha, ó, você termina de costurar assim, para facilitar. Lá na pontinha, você leva o fio para dentro, pro lado avesso do sapatinho, ó, para fazer o arremate. Então, você vira o sapatinho agora e faz o arremate passando a agulha por uns 2 pontinhos da costura e passando por dentro daquela laçadinha que se forma quando você puxa o fio. Ó. Cuidado para não enosar aqui ou desfiar, que ela pode formar um nozinho. Então, você puxa, ó, e aquela laçadinha que se formou quando você puxa o fio, você passa a agulha por dentro. Faça isso umas 3 vezes. Depois você esconde o fio aqui pelos pontos da costura. E você pode cortar o fio. Ó. Esse fiozinho aqui também do início, depois você esconde. Passa na agulhinha e esconde aqui por dentro dos pontos da costura. Quando você virar o seu sapatinho, ó, ele vai ficar assim. E só vai faltar passar agora o cordão torcido aqui na carreirinha do passa-fita. Agora, para finalizar o sapatinho, é só você separar 2 metros de fio, o mesmo fio que você trabalhou o sapatinho, e fazer um cordão torcido. Quando seu cordãozinho torcido ele estiver pronto, você vai passar aqui no sapatinho para finalizar. Então, você, ó, introduz o cordãozinho num buraquinho do passa-fita e sai no outro. Ó, introduz num buraquinho e sai no próximo. Vai colocando num buraquinho e saindo no outro até chegar aqui na frente novamente. Depois que você passar o cordãozinho, ó, você faz um nozinho e uma laçadinha para finalizar. Ó. Então, o sapatinho prontinho, ele vai ficar assim. Ó. Agora é só você fazer outro exatamente igual. Depois que você fizer os 2 sapatinhos, eles vão ficar assim. Então, fica muito fofinho, muito delicadinho esse sapatinho aqui. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um modelinho de sapatinho de tricô para bebê.